Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Jorge Murilho, seu mentor de vendas. Seja bem-vindo. Boa noite a você que está aqui no Vendas Talk Show para mais um programa de entrevistas com grandes especialistas do mercado para ajudar você que é coach, terapeuta, palestrante, nutricionista, profissional liberal, quer ir para o próximo nível, quer vender mais. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Ela que é poderosa na comunicação. Estou falando da nossa grande expert, Laila. Já está nos camarins, já está nos camarins. Mas antes disso, eu quero que você coloque aqui de onde você está falando. Coloca aqui no chat. Coloca no chat de onde você está falando. Isso. Suzilei Pereira, boa noite, Suzilei. Neuza, boa noite. Denise Grigolão, olha lá aí de novo. Gente, aproveita para compartilhar. Esse é o momento de você compartilhar. Nos permita alcançar mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam se comunicar melhor. Eu estou trazendo hoje uma das maiores especialistas em fala, em comunicação do Brasil. Eu, sinceramente, não conheço outra tão próxima que realmente tem uma comunicação poderosa, tem um método poderoso e realmente entrega um conteúdo extraordinário para mudar e transformar a tua vida através da comunicação. Você quer vender mais? Então essa live é para você. Então já aproveita, vai. Já aproveita e já curta, dá o seu like. Isso, maravilha. Ativa o sininho, ativa o sininho. Toda quarta-feira você é meu convidado, a minha convidada especial. Mas, Jorge, quem é você? Sou Jorge Moreira, especialista em vendas online, autor do livro Negócio Online Lucrativo. Ajudo você que quer vender mais, você que realmente quer ir para o próximo nível, você que está fazendo uma transição de carreira, você que é coach, terapeuta, palestrante, não aguenta mais fazer curso. Calma, eu vou te ajudar. Então, para isso, toda quarta-feira o Vendas Talk Show existe para você que quer vender mais e recuperar todo o investimento que você já fez. Mas eu quero chamar o palco do Vendas Talk Show ela, eu nem sei falar nem o sobrenome dela, ela vai me explicar direito como é que é isso. É Laila Wajitalbi. Seja bem-vinda, Laila. Olha ela aí. Obrigada, Muito querida. boa Boa noite. noite. Você quase acertou, tá de parabéns. É complicado mesmo, é sopa de letrinha, né, o sobrenome. Laila Weintraub, já dizendo aqui, adianto que eu não sou parente do ex-ministro da Educação, porque todo mundo me pergunta, né? Mas foi bom, porque as pessoas já sabem soletrar melhor o meu nome. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, fundadora do Clube da Fala, professora de oratória. Amo comunicação, desenvolvimento humano, e vocês me vêm aqui falar bem, com eloquência, com uma boa voz, com naturalidade, assim como o Jorge Murilo fala, né? Ele já teve muitos desafios na comunicação, a gente já bateu um papo, né? Depois ele pode até falar sobre isso. E eu também tive muitos desafios. Eu quero contar um pouco aqui da minha história, se você me permite. É claro, agora eu fiquei curioso. É alemão? É de descendência alemã o seu nome? É alemão, na verdade, assim, a escrita é polonesa, mas a origem é alemã, porque o W em polonês tem som de V e o J de I. Ah, Traub. entendi. Wein é vinho, Olha, Traub é cacho de uva. O vinho que vem do olha. cacho de uva. É a desculpa que eu tenho de gostar tanto de vinho, né? Gente, vocês estão vendo a Laila pela primeira vez aqui. A Laila é uma expert em comunicação de verdade, viu? E fonoaudióloga, super profissional, já tem esse programa, né, de preparação de novos oradores há muito tempo. Eu fico muito feliz de ter esse contato com ela e poder proporcionar uma noite espetacular com tanto conhecimento que ela vai trazer hoje aqui. Mas, Laila, para quem não te conhece, quem é de fato a Laila? Quem é de fato a Laila? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer disseminar conhecimento. Quem é a Laila? Quem é a Laila? Como eu falei, vocês me vêm aqui falando com certa naturalidade, mas nem sempre foi assim. A Laila é uma menina de uma família enorme. Meus pais resolveram ter 7 filhos em 8 anos. Olha isso, tinha televisão em casa, eles eram muito animados, queriam popular o mundo. Meu pai foi um dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil. Isso quer dizer que todos os filhos falariam bem, seriam desinibidos? Não necessariamente. Minha mãe também, filha de italianos, falante, comunicativo. Eu fui a quarta, sou a quarta filha, vieram 3 meninos na minha frente.
Eu era muito reservada, tímida. Na hora de me expor na escola, eu ficava no cantinho da sala, eu não gostava de falar, de chamar atenção, tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, até para levantar o dedo, fazer uma pergunta para o professor. Eu me tremia toda. E quando tinha que apresentar trabalho, eu fazia o trabalho inteiro e dava para o outro apresentar. Você gostava de se apresentar na escola? Olha, eu vou falar para você, viu? Se eu te falar aqui, você vai até chorar. Eu era o gaguinho da sala, Lela. Gago, baixa autoestima, complexo de inferioridade, eu ficava no canto assim, ó, aguentando a zoação calado. Porque além da gagueira, muito acentuado, que eu aprendi no mundo da gagueira que existem três tipos de gago: o gago da repetição, da pausa e do prolongamento. E eu era o gago da repetição. Onde você mora? Irajá. Eu não conseguia falar o bairro onde eu morava. E pior do que tudo, eu tinha a língua presa. Eu falava morena ao invés de morena. Então tinha gente que achava que eu era gago fanho. Eu fui para a fono. A fono falou: Jorge, o R é fácil você resolver esse problema. A língua toca o céu da boca. Eu tinha 16 anos. Eu não sabia disso. Morena. Aí eu aprendi. Falei, mas doutora, mas e a gagueira? Ela, Jorge, infelizmente gagueira não tem cura. Eu fiquei muito chateado, eu chorei pra caramba. Aquele foi o pior dia da minha vida, Laila. Foi quando eu tive que botar a cabeça no travesseiro e assumir que eu era gago, que não ia ter jeito, não ia ter cura nunca mais, né? Ia ficar daquele jeito, baixa autoestima, complexo de inferioridade, bullying na escola, o pessoal me tacava ovo fora da data de aniversário. Foi quando eu falei, não, eu vou aprender a falar o básico. Eu tenho que, no mínimo, aprender a falar o bairro onde eu moro. Eu fiquei treinando Irajá, 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 até cansar. E chegou um dia que eu ficava esperando as pessoas me perguntarem, Jorge, onde você mora? Irajá. Consegui falar Irajá. Mas o pior não foi isso. Não foi isso. Olha só o que aconteceu. Eu estava namorando já com a minha esposa. Eu cheguei para ela e falei assim, amor, eu te contar uma coisa que tá me incomodando demais. Eu tinha um mês só de namoro. Tá me incomodando muito, eu não sei como você vai reagir. Eu falei, o que que foi? Ah, amor, não vou nem te contar, não. Agora você vai contar. Ah, amor, sei lá, não sei se eu tô preparado para te contar isso. Não sei como é que vai ser a sua reação. Jorge, o que que houve, Jorge? Fala para mim que você tá começando a ficar irritada. Aí, eu, amor, amor, deixa para depois eu te conto. Não, me fala agora, senão acabou tudo aqui. Me fala agora, me fala logo, quero saber o que que é. Amor, você não vai ficar chateado comigo, não? Ah, Jorge, fala! Amor, eu sou gago. Aí ela, ai, tomei um susto, eu pensei que você era viado. Nada contra os gays, mas eu tinha tanto preconceito comigo mesmo, que eu era gago, eu tinha medo de falar para as pessoas que eu era gago. Eu fiquei com medo de falar para ela e ia falar. Aí ela falou: eu já sabia que você era gago. Eu já sabia. Sabe? Então, assim, era um preconceito que eu tinha comigo mesmo. E toda vez que a pessoa descobria que eu era gago, Laila, subia uma quentura aqui no pescoço, aqui. Eu ficava sufocado, aqui, quente, ficava quente mesmo, orelha vermelha, o pescoço vermelho. E aí eu gaguejava ainda mais. Como se eu falava, você é gago, não é? Ferrou. Ferrou. Se a pessoa acusasse, falasse para mim, você é gago, né? Ferrou. Aí que eu ia gaguejar mesmo. E aí eu aprendi a lidar com essa situação. Eu considero que eu aprendi a falar de novo depois que eu comecei a treinar. Por isso que é tão importante essa tua profissão de ajudar pessoas a ficarem bom na oratória e por isso que eu não abro mão, Laila, de grandes mentores. Agora eu não quero roubar a cena, que hoje a estrela é você, mas conta pra gente. Como é que faz, né? Você tem agora. Tá Eu vendo? queria. É o É. storytelling maravilhoso que ele usou. E é justamente isso. Eu tinha esse desafio com meu pai, fonoaudiólogo, professor de oratória, ele fala bem, locutor, vozeirão, falou assim. E eu, a gente se compara, né? Fala assim, pô, nunca vou chegar nem aos pés do meu pai, sabe? E ele, além de eu ser tímida, introvertida, eu tinha uma voz extremamente anasalada e fina. Eu falava assim, sabe? Assim. Aí me lembro do meu pai chamando a atenção, Laila, olha essa voz, fala direito. E a gente nunca de fato parou para trabalhar a voz. Ele também não desconfiava que eu tinha essa timidez, porque em casa, com quem eu conhecia, com meus irmãos, eu era comunicativa.
mas na escola e ficava lá no cantinho. E a gente não parou para trabalhar isso porque meu pai, ele teve muitos desafios durante a vida inteira, faliu várias vezes, empreendedor, né? Na época do Collor, me lembro que a gente ficou sem R$ 1 na conta, teve que se mudar, estudamos em escola pública. Então, assim, foi desafiante. E aí eu cresci com aquela dificuldade, escapava dali, escapava daqui, escapava dali. E eu não pensava um dia, ui, eu vou ter que usar a comunicação como ferramenta de trabalho. A gente não pensa nisso, a gente quer escapar, escapar. Aí, com 16 anos, comecei a fazer a faculdade de fonoaudiologia. Eu gostava da faculdade, gostava da formação. Na própria faculdade, comecei a perceber a importância da comunicação, da voz, da fala, da linguagem. A gente começou a trabalhar, mas eu continuava tímida, porque mudar comportamento não é tão fácil assim. É muito mais fácil adquirir conhecimento, né? Aí eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Vou pedir ajuda para o meu pai. Cheguei para o meu pai e falei, pai, você se apresenta em programas de televisão, dá aula, negocia, vende, palestra. Você não sente nada, um ataque cardíaco, uma sudorese, nada. Ele olhou para mim e falou assim: não, por que você sente? Eu falei: não, imagina, eu não queria demonstrar fraqueza, sei lá. Eu falei: não vou preocupar. Aí eu comecei a participar das aulas de oratória. As aulas assim, feitas no salão com palco, microfone, elas eram filmadas e eu tinha uns 17 para 18 anos. E aí me lembro que a primeira vez que eu subi no palco, eu me tremia toda, até o meu nome eu esqueci. Até o meu nome. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Parece que eu emburreço, que tem um monte de animal feroz que vai me atacar. Que é isso, gente? Que doença é essa? Eu falei, eu tenho algum problema de cabeça. Aí eu falei assim, não. Aí eu desisti, falei assim, eu não sirvo para isso. Ou a pessoa nasce sabendo falar bem, essas pessoas que gostam de aparecer, ou não. Eu não sirvo, eu vou ficar nos bastidores. Mas aí eu comecei a perder muita oportunidade de começar a trabalhar cedo, dos seminários na faculdade, e eu ficava cada vez pensando, não posso, chega, ponto final nisso. Não, eu não posso mais ficar assim. Não posso ter medo das pessoas, eu vou com medo mesmo. Aí comecei a fazer as aulas de oratória, a enfrentar. Tinha dia que eu ia bem, tinha dia que eu não ia bem. Comecei um autodesenvolvimento, a estudar neurociência, programação neurolinguística, teatro. E aí, há 17 anos, fundei o Clube da Fala, que tem uma metodologia única e inovadora que vai muito além da simples comunicação. Depois fiz pós em psicologia positiva e continuo aprendendo até hoje, porque nada é tão bom que não possa ser. Gente, vocês escutaram ela falar? Ela criou o Clube da Fala. E há 17 anos, é isso? 17 anos. 17 anos que ela treina e desenvolve pessoas. Eu fico até agora tímido de falar aqui, porque eu estou diante de uma expert, meu amigo. Ah, Estou diante de uma profissional gabaritada super competente, hein? Se você está chegando agora e caiu de paraquedas, já dá o like, vai. Já dá, não deixa para depois, não. Já dá a sua curtida, já compartilha com mais pessoas. Você conhece alguém que precisa se comunicar melhor? Tem uma comunicação poderosa. A gente está com uma expert tremenda no Brasil, que é a Laila. Aproveita a oportunidade, aproveita. Vai lá, compartilha, compartilha. Joga no grupo, vai, joga no grupo. Vai lá. Diga lá. obrigada pela generosidade. Então, a gente criou, eu criei o Clube da Fala, na verdade, meu pai sempre trabalhou com comunicação, eu comecei a trabalhar com meu pai com 18 anos, depois eu fui começando a estudar comportamento humano e desenvolvi minha própria metodologia. E o Clube da Fala já atendeu mais de 15 mil alunos, mais de 100 empresas. O nosso objetivo é transformar a comunicação das pessoas para maximizar relações e resultados. E não é só comunicação em público, em venda, é qualquer tipo de comunicação. Você fala de vendas, a todo momento a gente está vendendo uma ideia, um produto, um serviço, a nossa imagem, um conteúdo. Todo momento a gente tem que usar o nosso poder de persuasão. Então as pessoas pensam, não, é só para quem é político, é só para quem é professor, é só para quem é líder. Não, é para você que é pai, para você que é mãe, para você que é irmã, para você que quer crescer profissionalmente, quer se relacionar melhor com as pessoas, que quer não perder mais oportunidades, serve para tudo na Seria vida. para todo mundo que precisa comunicar e todo mundo precisa melhorar cada vez mais, porque tudo é comunicação. Mas, Laila, aqui a gente tem um grupo de mulheres maravilhosas aqui nos assistindo agora. E se for homem também, seja muito bem-vindo, você é sempre bem-vindo. Mas a maioria aqui são mulheres coaches, terapeutas, palestrantes que precisam realmente melhorar. E elas querem vender mais. E eu acredito fortemente no que você disse. Você tem que treinar a fala o tempo todo, melhorar a comunicação, fazer uma oratória e se permitir. Eu falo assim, ó, mesmo com medo, vai lá e faz.
porque ao longo do caminho você vai perdendo medo. É assim ou não? Conta pra gente. Quais são os maiores problemas hoje que você vê para quem está começando a fazer live, a gravar vídeos? Eu falo porque eu tive muito problema de gravar vídeo, depois eu te conto. Mas conta pra gente aí, os maiores problemas hoje. Eu faço essa pergunta para vocês. Primeiro, que eu amo trabalhar com mulheres. Há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, a maior parte das pessoas que procuravam um treinamento de comunicação era masculina. A grande maioria era impressionante. Assim, eu diria que 70% masculino e 30% feminino. Hoje inverteu. Hoje há mais mulheres que homens nas nossas redes sociais. Há mais mulheres, nossas alunas. Então, ela está tomando conta do mundo, as mulheres aí, né? E, com, primeiramente, nós temos que cuidar da parte estrutural da comunicação. Mas antes de cuidar da parte estrutural da comunicação, é isso que você falou, o medo. O medo da exposição. O medo de falar em público, e não necessariamente falar em público numa comunicação presencial, quando você pega o microfone e fala para 100 pessoas, 200, 300, 400. Não. Existem outras formas de se expor, por exemplo. Isso que a gente está fazendo agora não deixa de ser uma exposição. O simples fato de eu pensar que várias pessoas podem estar me assistindo agora, me criticando, me analisando, procurando erro, isso pode fazer com que eu aumente o meu grau de ansiedade. Então, o medo da exposição é o maior medo da humanidade, segundo muitas pesquisas. E, por incrível que pareça, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quem é ansioso aí, quem é ansiosa, levanta a mão, todo mundo, né? A ansiedade faz parte. É verdade, é verdade, é verdade. Aqui tem, olha, inclusive para quem está começando agora, está chegando agora, já, será que eu sou ansioso mesmo? Pô, você pensa muito em futuro, você é muito imediatista, você quer as coisas para ontem, não sabe esperar? Fica observando o teu comportamento, porque o corpo fala, né, Lela? Totalmente. E a ansiedade atrapalha demais a comunicação. Para eu falar bem, o ato de verbalizar, simplesmente, verbalizar, falar, se comunicar, é um ato extremamente complexo. Depende de muitos comandos, organizar o pensamento em palavras no começo, meio e fim, usar bem a voz, a articulação, o corpo, me conectar com as pessoas, passar credibilidade. Imagina isso tudo com ansiedade. Não tem como. A gente não consegue ficar aqui no momento presente. Eu ontem estava assistindo o debate na Band dos candidatos a presidente, o primeiro debate, né? E ali a gente até escreveu uma análise de todos os candidatos. E é impressionante, a gente já começou dizendo nessa análise, falando assim, gente, é, falar por si só é uma habilidade extremamente complexa. E essas pessoas já estão acostumadas a falar em público, a gravar em vídeo, e ali elas estão tendo que argumentar sob pressão, usar o poder de persuasão na máxima potência. Você imagina a pressão, você falar para milhões de telespectadores. Muita, né? Muita. Eu falo por mim porque em 2016 foi o primeiro ano que eu dei uma palestra externa. Eu palestrei para 250 alunos da Faculdade de Estácio aqui no Rio. E aquilo para mim já era assim, caramba, 250 foi a primeira vez que eu estava em público falando para todo mundo, para mim, e pessoal de faculdade não perdoa, né? 2016 foi logo ali. E o pessoal, e o cara, o palestrante é gago. Aconteceu o que de novo? Subiu aquela quentura, aquela caloria. Eu comecei a gaguejar mais. O ruim de tudo é que mais ou menos 80 pessoas foram embora no meio. E o pior, sobrou comida. Sobrar comida em faculdade é ruim, né? Sobrou lá. Isso me frustrou. Então, de repente, você que está assistindo a gente agora, você tem que pegar caderno e caneta para anotar o que essa fonoaudióloga expert vai nos passar aqui. Porque ela vai passar um método e dicas simples para se usar no dia a dia, para você melhorar a comunicação e pelo menos assim, o básico, né? Porque às vezes a pessoa quer enfeitar muito, acaba piorando, é isso? É ou não é? Eu fui dar uma palestra há pouco tempo, que o contratante falou assim, Laila, eu quero que você trabalhe argumentação sob pressão, liderança, vendas, que não sei o que. Eu falei, tá bom, preparei uma palestra, com slide, com vídeos, com exercícios, do que ele tinha me pedido. Aí, no começo da palestra, eu sempre pergunto, gente, qual é o maior desafio que vocês têm em termos de comunicação? Aí dei exemplos. Dificuldade de persuadir, de se expor em vídeos, em público,
dificuldade de negociar, a grande maioria falou, dificuldade de usar a voz, a fala. O básico, medo de se expor, dificuldade de usar a voz, fala e linguagem. Aí eu falei assim, olha, me desculpe, falei para ele, um contratante, falei assim, eu vou aqui mudar um pouco o script, você me permite? Ele, não, claro. Eu mudei a palestra inteira, eu nem usei os slides, porque eu tive que passar primeiro a estrutura da comunicação básica. Como que eu vou lá para o final se o começo as pessoas não sabem? E a maior parte das pessoas desconhecem essas técnicas, porque a gente não é estimulado da forma mais adequada na nossa formação acadêmica. A Sim. gente não aprende a falar. Nossa aprendizagem é passiva, a gente escuta, escreve e lê. Mal sabe escrever e ler, ensinam. Imagina a gente debater, confrontar, argumentar. Ainda mais o seu meio que você vive, né? Às vezes você está numa roda de amigos que só falam gíria, só falam besteira, e acaba você vai pegando aquela verbalização já errada, que não tem nada a ver com o teu trabalho e com o teu dia a dia. Aí você chega no trabalho e toma um baque, um susto. Às vezes você perde até uma oportunidade, né? Pois Porque é, você não apresenta bem a tua comunicação, inclusive palestra, pessoal. A Laila também ajuda muito palestrantes, né, Laila? certeza, palestrantes, profissionais liberais, ah, profissionais técnicos, pessoas que trabalham em empresas, pessoas, todos precisam falar bem. Não adianta falar assim, eu vou escolher a profissão X, não vou precisar me comunicar. Não existe isso. Se você quer ter sucesso, ganhar visibilidade, passar mais credibilidade, você vai precisar se comunicar da melhor forma possível, respeitando a sua essência. Assim, a primeira dica para você enfrentar esse medo tão gigante, porque o medo é uma emoção inata do ser humano, ele vai existir sempre. São três etapas para o aprendizado da oratória. A primeira etapa é sentir medo e mostrar mesmo, com expressões corporais inadequadas, gaguejando, com vícios de linguagem, não sabendo utilizar a voz. A primeira etapa é mostrar. A segunda etapa é sentir medo e não mostrar, por meio das técnicas. Aqui a gente tem cursos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí passou um tempo de curso, a gente passa um exercício para o aluno e o aluno fala super bem, até de improviso, usando todas as técnicas. A gente pergunta, como é que você está se sentindo? Nossa, meu coração está saindo pela boca, estou quase morrendo. Mas não parece, Ou seja, é um método, né? Vai um não processo. parece. Eu falei, não parece, está na segunda etapa, está ótimo. Não parece. E a terceira etapa é não sentir e não mostrar. Para isso precisa praticar muito. Então, primeira dica, não se compare a ninguém. É muito cruel você se comparar. Há pessoas que já estão acostumadas a gravarem vídeos, a se exporem. Não se compare a ninguém. Se compare a você. Quem você era há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4. Houve evolução? Bacana, tá de parabéns. Não se compare. Segundo, vai com medo mesmo. Não tem como desenvolver essa habilidade se você não passar por situações desafiadoras. Warren Buffett, que é um dos maiores milionários do mundo, vomitava sempre antes de se expor. Ele Olha investiu aí, em treinamento. A Fernanda Montenegro até hoje fica ansiosa ao se expor. Fernanda Montenegro. olha aí. É normal. Eu tenho alunos que tomam Rivotril, bebem álcool. Não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Faz curso de oratória que é melhor. Mas é normal, é normal, é normal. O medo ele vai existir, mas ele não pode fazer com que você se bloqueie, você evite. Então, vai com medo, crie situações. Terceiro passo, crie situações que você precisa se expor. Não espere um momento importante da sua vida, como o Jorge Murilo aqui falou: Laila, você pode fazer uma entrevista comigo, se apresentar? Claro, eu estou preparada. Por quê? Porque eu treinei muito. E diga-se de passagem, né? Essa mulher é difícil de conseguir, foi difícil, então fica até o final. A gente vai anotando os passos que ela está te dando. E ela tá grávida, gente. Ela tá grávida com barrigão. Olha aí, olha aí, olha ela aí. Tá linda. Gente, ela já tá com mais de 40 semanas. Bota um Aqui, coração aqui. Vai, agora mereceu. Vai, coração, coração pra lá, ela. Gente, você está entendendo? Cadê a desculpa dela? Poderia dar mil desculpas não estar aqui. Então você não tem desculpa. Você vai ficar até o final com a gente. Se você quiser realmente comunicar melhor, anota o que essa mulher está falando, porque ela está te passando passos preciosos lá. Então continue aí, continue aí, continue aí. eu não espere um momento importante da sua vida, quando você tem uma oportunidade, alguém te convida, ou você tem uma entrevista, ou você precisa se expor num vídeo, para treinar a comunicação. Todo dia é dia de treino.
Se autoanalise, se conheça. Você tem o hábito de se gravar? Ah, não, não tenho, porque eu não gosto da minha imagem, não gosto da minha voz. Ninguém gosta, nem os artistas gostam. Pega o seu celular, um exercício simples de se fazer. Autoconhecimento é fundamental para melhorar a comunicação, porque você nem tem ideia do que pode ser melhorado na sua comunicação. Então, pegue seu celular, coloque na sua frente, assim. Você pode até apoiar em algum lugar para ficar com as mãos livres e se apresente por 1 minuto, destacando a sua maior qualidade. Meu nome é fulano, eu faço isso, isso, sou formado nisso, 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 eu trabalho com isso, 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 e a minha maior qualidade é essa. Só isso. Só isso. De primeira, gaguejou, errou, continua, não para, não. Depois, se observe também, ó, um detalhe importante, não fala assim 10 segundos e tem pressa de acabar. Nenhum bom comunicador, ele é tão objetivo e nem tão prolixo. Então, coloque assim, cronometra, 1 minuto. 1 minuto, aproveita o tempo. Depois se veja. Pega um caderninho, anota pontos positivos e pontos a serem aperfeiçoados. Se quiser anotar no seu celular, pode ser. Pontos positivos e pontos a serem aperfeiçoados. Ah, lá, eu não consigo achar nenhum ponto positivo. Todo mundo tem, todo ser humano tem. Então, ache pontos positivos. Eu gostei da minha voz, achei que eu falei natural, usei o corpo. Ah, ponto a ser aperfeiçoado. Ah, não fixei o olhar, fiquei desviando o olhar. Fiquei usando muito vício de linguagem, né? Ih, a minha voz saiu baixa, minha voz saiu alta. Pronto. Anote. Depois você vai fazer o seguinte exercício simples. Durante 21 dias, que é o tempo suficiente para você desenvolver um hábito, você gravará um vídeo por dia, de 1 minuto. Não precisa postar em nenhuma rede social. É só para você se observar. E cada dia você vai trabalhar um aspecto da sua comunicação. Não adianta no segundo dia você querer consertar tudo. Vai ficar que nem robô na frente da câmera. Você vai trabalhar um aspecto. Ah, o que você pode dizer nesse vídeo? Descreva o seu dia, simples, não precisa passar nenhum conhecimento profundo. Hoje eu acordei, fiz isso, 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 e trabalha um aspecto. Então, vamos supor que você não conseguiu fixar o olhar, usou muitos vícios de linguagem, né? Tipo, e falou baixo. Então, no segundo dia, você vai só fixar o olhar e vai descrever seu dia. No terceiro dia, vai fixar o olhar e vai falar mais alto. No quarto dia, e assim por diante. Depois compare o primeiro vídeo ao 21º. É uma diferença incrível. Todo mundo que faz esse exercício fica impressionado. Você começa a ter consciência da sua comunicação, a trabalhar a sua comunicação de uma forma leve, é um aspecto só por dia, e você começa a colocar isso instintivamente na sua fala diária. E não é só para se apresentar, não. Vai conversar com alguém, observe a sua comunicação. Quando você está muito à vontade com a sua família, observa como é que você usa o seu corpo, como você usa a sua voz, como você organiza o seu pensamento em palavras, com eloquência, com começo, meio e fim. E você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Esses conhecimentos vão sendo internalizados. Você vai desenvolvendo novos hábitos saudáveis para a comunicação. Nossa, ô Laila, o que você falou aqui foi uma mentolive, né? Como costumo falar. Não é nem uma live, é uma mentolive, porque você passou o método, minha amiga. Só isso que você falou. Gente, quanto vale isso aqui? Bota aqui no chat, vai. Coloca aqui no chat. Quanto vale isso? Não tem preço, porque ela está passando um método que ela usa na empresa dela. E tem pessoas. Não é isso? 21 dias você gravando um vídeo de 1 minuto, isso destrava qualquer um, você vai perceber uma evolução. E volta o vídeo, depois você está assistindo a gravação, volta o vídeo e anota os passos que ela te disse. Se você seguir as orientações que essa grande mentora te passou, eu não tenho dúvida, tenho certeza absoluta. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu também fiz isso, Laila. Eu cheguei a ficar, olha só o que eu fiz, eu cheguei a ficar uma madrugada inteira, de 8 da noite às 5h30 da manhã, eu fiz loucura, né? De 8 da noite às 5h30 da manhã, para um vídeo de 3 minutos ficar razoável. Porque eu gaguejava muito, eu tinha que cumprir uma missão de uma formação de palestrante. O meu professor falou assim, ó, grava um vídeo e envia aqui pra gente. Só que eu não queria parecer que eu era gago, eu queria gravar o vídeo na íntegra sem gaguejar. Então, para mim, era um desafio muito grande. Isso foi em 2016, tá? Foi logo ali. Então, veja só, de lá para cá, né, a evolução que eu tive. Por quê? O treinamento. Jorge, você é especial? De longe. Tem gente que fala assim, ah, você fala tão bem. Eu falo assim, olha só, você não iria falar isso para mim há 6, 7, 8, 10 anos atrás, então jamais você ia falar isso para mim. Você está falando isso porque está vendo o resultado final.
Ou seja, se você cumprir o que a Laila falou agora, dos 21 dias gravando o vídeo, é 1 minuto, né, Laila? Um minuto. Um Um minuto. minutinho, sem postar na rede social, vá avaliando o tom de voz, é isso? Isso, vai gravando no seu Repete aí, tom de celular. voz, Você observa a sua linguagem. Agora eu vou falar da estrutura da comunicação, o que você deve observar, vai. tá? Então, Gente, ó, caderno e caneta, essa é a hora. A gente já está chegando ao final, anotem, já está passando o método para você destravar a comunicação. Vai lá, vou anotar aqui. primeiro passo é enfrentamento do medo e autoconhecimento, por meio das filmagens. Segundo passo para você falar melhor, observar a estrutura da sua comunicação. Eu diria que é um tripé: voz, fala e linguagem. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Ela demonstra nossas emoções, sensações, ela é responsável por passar credibilidade, por envolver as pessoas. E a notícia boa é que ela pode ser completamente modificada. Você se escuta num áudio, não gosta do som da sua voz, fique tranquila e você vai conseguir trabalhar por meio de exercícios. Eu odiava, Laila. Ninguém gosta de se escutar, ninguém gosta de se escutar. Existem vários parâmetros da voz que a gente pode trabalhar. Eu vou falar de dois. Um tem a ver com a qualidade vocal. Qualidade vocal está relacionada ao timbre de voz. Que tipo de voz eu tenho? Ela é única. É como se fosse uma impressão digital. Eu tenho uma voz aguda, rouca, grave, anasalada. A qualidade ela precisa ser boa. Qualidade boa. A maior parte da população não sabe utilizar bem a voz. Aí, se você me perguntar, Laila, mas qual é a melhor voz que tem? A gente chama de eufonia. Uma voz com som agradável, que você fale sem esforço e consiga usar durante muito tempo. Não somente agradável aos ouvidos alheios, como saudável também. Que você consiga usar, ocupar o espaço com desenvoltura. E aí, se você perguntar, tá, então qual é a frequência, qual é o tom de voz mais utilizado para isso? Tom tem a ver com grave e agudo. Pensa nas vozes das locutoras de rádio, de televisão. É uma voz mais aguda ou é uma voz mais grave? É uma voz mais grave. Por que o grave? Não é porque falar grave é bonito, é porque a voz grave passa mais credibilidade, faz as pregas vocais vibrarem mais. Eu consigo falar sem tanto esforço. Então, o primeiro passo é fazer um trabalho de impostação vocal. Como as mulheres elas têm uma certa liberdade de utilizarem a voz, a gente vai para o agudo, não tem problema, isso não mexe com a gente, acaba que há muitas mulheres que descolocam a voz. Está falando, de repente, não, então falam com um tom agudo, ou um tom, ou com uma ressonância nasal, uma voz mais anasalada. Por exemplo, eu sou carioca. O sotaque carioca propicia uma voz mais anasalada. Tem muita gente que fala assim, sabe? Tipo assim, cara, tá vendo? Eu tô exagerando. Mas isso pode fazer com que não passe muita credibilidade se eu falar assim. Então, trabalhar a voz é imprescindível. Eu vou dar um exemplo aqui. Posso compartilhar? Pode? Olha o exemplo aqui dessa psicóloga. Ela não gostava do tom de voz dela, falava que não passava credibilidade. Olha o antes e depois de um mês. Curso de oratória é uma coisa que já estaria bem na Tá escutando? Sim. Tá, vou voltar aqui. Espera aí. Curso de oratória é uma coisa que já estaria bem na hora de eu fazer, escolhi fazer, porque a minha voz, desde criança, eu sempre tive muito certo de que era uma dificuldade. Eu estou começando a notar muito mais detalhes sobre a minha voz enquanto eu estou falando. Não é fácil, eu vou corrigindo aos poucos tudo que eu vou notando que não sai muito bem, que sai errado, faço pausas, estou aprendendo a respirar melhor, a impostar melhor a minha voz. Tá vendo como a voz dela ficou muito mais limpa? Nossa, que isso, mudou muito. É impressionante, né? Muito Tá mais aí um limpa. queijo de sucesso. Poxa, Isso, ela mais disse que ela segura, né? mais segura, ela passa mais credibilidade, ela começou a ter mais coragem de se expor, porque a voz dela era rouca, mais fininha. Aqui é a mesma coisa essa aqui, a Bárbara. Ela não gostava do som da voz dela. Olha o antes e depois. Que eu respondi tudo bem.
e eu só com a cabeça, sabe? Eu não falava. E eu já pensava em ser professora. Porque eu já queria, eu já admirava, era uma profissão que eu admirava. Mas eu também queria trabalhar no mercado de trabalho. E é claro que eu uso a voz também no inglês, porque eu preciso da fluência, então eu converso bastante lá. E eu tenho visto algumas viagens para fazer fim de semana, para aproveitar. Impressionante, né? Então, Impressionante. É difícil até de acreditar, né? A gente vê nitidamente a evolução, né? Agora, é gigante. Agora, é o desafio o quê? Fazer, né, Lela? É fazer, meter. querer mudar. Então, a qualidade vocal. E outro aspecto importante da voz é a entonação, que o vendedor precisa ter muito, qualquer profissional. Entonação é a variação do tom, é o que dá colorido à voz e à fala, é o que prende a atenção das pessoas. Imagina eu dar essa entrevista aqui falando a voz é a ferramenta de comunicação mais básica. Eu preciso dorme, né? Preciso colocar vida, eu preciso marcar as palavras, esticar algumas vogais, ora falar mais rapidamente, ora mais pausadamente, mais alto, mais baixo. Não tem problema ir para o agudo, volta para brincar com a voz. Isso aumenta muito o poder de persuasão. Caraca, que dica. Gente, a gente está chegando ao final, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Você que não segue a Laila, olha aí, Clube da Fala. Essa mulher poderosa, ela 126 mil seguidores, você vai ser o próximo. E olha só, ela dá conteúdo relevante, pessoal. Tem aula ao vivo, aula gravada. Ela faz análise de comunicação, né, da presidência, como ela disse aqui. Timidez, ajuda você a perder a timidez, né? Controlar medo. Olha que coisa boa. Então, se você não segue, a oportunidade é essa. E também tem o site dela. O site. Deixa eu colocar aqui o site agora. Vamos lá, vamos ver o site. No Instagram tem muito conteúdo de qualidade. Sigam a gente, gratuito. Vale a pena. clubedafala.com.br. Olha aí, olha o site dela. Você que de repente quer contratar para a tua empresa, quer fazer o curso presencial, o curso online. E online aprende também, não aprende, Laila? Muita. Nossa metodologia é a mesma no online, ao vivo. A gente atende pessoas do mundo inteiro. Transformamos a comunicação. Temos vários tipos de curso individual, em grupo, online, ao vivo, gravado, híbrido, presencial, em company. A gente se adequa à necessidade. Caso você esteja interessado em trabalhar a sua comunicação, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou mesmo pelo site e a gente vai entender o que você precisa para indicar o melhor tipo de curso. Claro. Gente, fala aí. Falei, a gente falou aqui do princípio da comunicação, de como a gente pode enfrentar o medo, se autoconhecer. Falei de voz, ainda tem a questão da fala, que é a articulação, a linguagem verbal, não verbal, o que eu falo é importante, o corpo também fala, tudo isso faz parte da comunicação. E tem muito mais. A gente trabalha com mais de 23 temas. Independentemente se você é tímido, introvertido, alegre, extrovertido, não importa. Qualquer um pode e deve desenvolver a comunicação. E o Clube da Fala está aqui para ajudá-los nesse processo. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, essa foi a Laila do Clube da Fala! Tá acabando, eu também adorei, maravilhosa, espetacular. Gente, se você não segue ela, siga. Faça a mentoria, faça o curso, faça o treinamento, acompanha. Você merece realmente ter uma comunicação poderosa. Laila, meu muito obrigado aqui, foi maravilhoso ter você no nosso programa. Com certeza brilhantou demais, muita informação preciosa. E eu deixo aqui a mensagem final para Laila. Laila, mensagem final. Mensagem final é que você não pode deixar que o medo te atrapalhe. Como disse Martin Luther King, a gente deve construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Acredite em você, treine muito, e a gente está aqui, não somente eu, como o Jorge Murilo, para ajudá-los a desenvolver a comunicação, a desenvolvê-los como seres humanos. Obrigada. Gente, uma salva de palmas! Coração na tela! Bota o coraçãozinho para ela, coração na tela! Ele é animado, adorei. Você anima qualquer pessoa, né?
Ah, maravilhoso. Eu amo que faço. O negócio de gosta, o negócio sai sério mesmo. Ó, muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Toda quarta-feira, às 19 horas, é o meu compromisso sempre contigo, trazer experts em comunicação, em persuasão, em vendas, para ajudar você que é profissional liberal e precisa ir para o seu próximo nível. Meu muito obrigado. Até quarta-feira que vem, às 19 horas, porque o meu compromisso é com você no topo. Tchau, pessoal. Até a próxima.